Olá para você que acompanha os canais da REC TV. A gente segue por aqui conversando com os candidatos que estão participando do processo eleitoral para conselheiro tutelar aqui no município de Cidade Ocidental. Alguns candidatos já passaram por aqui, há outras entrevistas agendadas e agora eu recebo aqui nos nossos estúdios Vanessa Carla, que está conselheira, tem mandato e se colocou à disposição para dar continuidade a esse trabalho que ela já vem fazendo. Vanessa Carla, quero te agradecer por ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, não só com nós da REC TV, mas com quem nos assiste. Eu sei que você é muito conhecida na cidade, mas também tem algumas pessoas que não te conhecem, E eu queria que você se apresentasse para quem nos assiste. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Vanessa Carla, casada, mãe de 3 filhos, pastora, gestora de RH e estou conselheira tutelar no município de Cidade Ocidental. Muito bem, eu quero começar falando de competência do Conselho Tutelar e também das atribuições, das responsabilidades inerentes ao cargo de conselheiro. O Conselho Tutelar, ele é órgão regularizado pela Lei 8.069 de 1990. Ele é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. Permanente porque após aberto não pode ser interrompido o seu funcionamento. Permanente, não jurisdicional, porque ele não está ligado ao poder público. E autônomo, porque ele tem liberdade administrativa para aplicar as suas medidas. Quanto ao conselheiro tutelar, o conselheiro tutelar, ele traz por sua responsabilidade aplicar medidas para resguardar, para zelar pelo cumprimento desses direitos. Quais são esses direitos? Direito à vida, à educação, à alimentação, à profissionalização, cultura, dignidade, lazer, esporte e vários outros que contém no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, e em leis complementares. Ou seja, o conselheiro tutelar, o conselho tutelar não é órgão substituto automaticamente do pai e da mãe. Pelo contrário, ele vem para manter o espírito da lei, que é resguardar o núcleo familiar. Na sua opinião e até pela sua vivência como conselheira, você acha que a população tem a real consciência da importância do Conselho Tutelar? Eu acredito que não, Jânio. Eu acredito que tem uma longa estrada pela frente. Muitas coisas nós precisamos desconstruir a respeito do que foi construído a respeito do Conselho Tutelar. Pensam-se que o Conselho Tutelar é órgão para tirar autoridade de pai e de mãe. Pensa que o Conselho Tutelar é para não pode bater, não pode educar. E o Conselho Tutelar, na verdade, ele vem querer, o espírito da lei é que esse núcleo familiar ele seja assistido. Tudo que a lei quer é que esse núcleo familiar crie essa criança, cuide dessa criança para que ele desenvolva de forma integral, num ambiente saudável, num ambiente que ele desenvolva emocionalmente, psicologicamente. Mas muitas pessoas, por não conhecer, desprezam a importância do órgão, desprezam a importância do trabalho do conselheiro tutelar. Muito bem, você está conselheira atualmente e se colocou à disposição para dar continuidade a esse trabalho. Por quê? Eu sou encorajada por muitas pessoas que acreditam no meu potencial. Desde muito nova eu sempre tive um senso de justiça muito grande e esse senso de justiça me traz a responsabilidade com os outros, responsabilidade social de poder ajudar quem está à minha volta e dar continuidade nesse trabalho. Há algum tipo de rejeição ao trabalho de vocês por parte da população? Você sente isso? Sinto. Muitas pessoas olham, desprezam, muitas pessoas não reconhecem a importância. Andando pela cidade, a gente trabalhando nesse trabalho da eleição, nos deparamos com pessoas que não conhecem a competência e acabam rejeitando, desclassificando a função do conselheiro tutelar. É normal, a gente está encontrando isso, mas devido a muitas mentiras que foram pregadas, não só em âmbito municipal, mas em âmbito nacional. E a gente encontra essas dificuldades, nos deparamos com esse tipo de situação nas ruas.
Você acha que oferecer mais informações sobre o trabalho dos conselheiros e mais conscientização é um caminho para mudar essa realidade? Sim, com certeza. É a orientação, é a gente poder expandir em escolas, em associações, juntamente às famílias, para que a gente possa falar. O Conselho Tutelar, ele é um órgão benéfico para o cidadão de bem, para a família de bem. Ele requisita serviços, inclui programas sociais, programas do governo, tem autonomia de requisitar. O Conselho Tutelar, Jânio, ele não é um órgão executor de medidas, é outro pensamento errôneo da sociedade. Nós requisitamos, nós solicitamos que quem deve fazer, faça. E aí há uma contraditória. Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa que nós vamos ter contato diretamente com o suposto autor, nós vamos ter contato, nós vamos julgar, nós vamos prender. O Conselho Tutelar é órgão que ele não faz parte do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Quem faz parte do SUSP é a Polícia Militar, é a Polícia Civil, é a Polícia Rodoviária. Eles têm a responsabilidade. Nós vamos guardar e zelar pelo cumprimento do direito da criança. Mas quem vai responsabilizá-lo, esse suposto autor, é o Poder Judiciário. Quem vai investigar esse suposto crime é o Ministério Público. Quem tem que ser chamado no momento da repressão é a Polícia Militar, não o Conselho Tutelar. E às vezes a sociedade, a comunidade, ela acaba chamando o Conselho Tutelar para aquilo que não te cabe, e naquilo que te cabe não chama, por não conhecer de fato a necessidade e quais são as atribuições do Conselho Tutelar. Muito bem, eu queria que você falasse um pouquinho agora da campanha. Como é que tem sido a campanha? Como é que tem sido a conversa com a população nos diversos bairros aqui da nossa cidade? A campanha tem sido muito boa, a aceitação do nosso nome muito boa, as pessoas que a gente teve o prazer de conversar e de atender também no conselho, abraçou essa ideia. Como eu falei, eu tenho pessoas que me encorajam, eu tenho minha família, eu tenho amigos, pessoas que acreditam, e a gente tem caminhado rumo a desmistificar, a desconstruir aquela impressão que foi feita do Conselho Tutelar, e a aceitação tem sido maravilhosa, temos caminhado bastante. Estamos conselheiro tutelar, então nós conhecemos algumas realidades, alguns apontamentos, como por exemplo, aonde que são as maiores demandas, né? Eu sou uma conselheira que eu tenho relatado desde o meu primeiro atendimento, Jane. Eu tenho tudo planilhado, quem eu atendi, as medidas que foram aplicadas, esse núcleo familiar, às vezes que essa demanda voltou para o Conselho Tutelar. Então a gente tem como mapear, eu tenho como mapear quais são as maiores demandas e quais os locais, quais os bairros que a gente tem as maiores situações de violação de direito. Como é que é hoje o funcionamento do Conselho Tutelar? Tem uma sede, tem um abrigo também? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso. O abrigo, ele não faz parte do Conselho Tutelar, né? É uma instituição ligada à parceria, família, podemos chamar assim? Isso. Podemos e devemos chamar assim. E o Conselho Tutelar em si é uma sede, somos 5 conselheiros, né? Dispomos de motorista, de uma secretária, motorista esses que está conosco. Trabalhamos hoje mediante plantão, tiramos plantão 24 horas e é isso, na estrutura que nós temos. Muito bem, como nós estamos no meio de um processo eleitoral, queria que voltar aqui ao tema campanha, porque a campanha para a eleição de conselho tutelar ela é diferente de uma campanha política. Na campanha política, os candidatos fazem promessas, os conselheiros fazem compromissos. Quais são esses compromissos? A minha missão de vida é trabalhar a favor da família, de vida. E eu, muito nova, eu tinha apenas 15 anos, quando eu reconheci a importância de um núcleo familiar. Porque eu tenho dito, é impossível nós zelarmos pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente se não trabalharmos esse núcleo familiar. E com um compromisso com o Conselho Tutelar, eu me comprometo em continuar trazendo o órgão para a legalidade. Eu me comprometo a buscar conhecimento nas áreas das leis, nas leis complementares, uma educação continuada, uma responsabilização continuada com o órgão para que a gente possa aplicar medidas ainda mais com eficiência. Me comprometo a zelar pelo cumprimento desses direitos, a cuidar desses direitos da criança e do adolescente. Nós convidamos os candidatos a vir aqui exatamente porque a REC TV, ela entende que é um espaço que ela deve ocupar, ou seja, de contribuir com a boa informação.
Nós entrevistamos os candidatos na eleição passada. Ali a gente tinha acabado de fundar a empresa, né? Estávamos ainda montando a nossa estrutura, né? E recebemos os candidatos. E aqui estamos novamente, dia 4 de outubro, a gente vai completar 4 anos, coincide com o mandato aí, mais ou menos, né? Mas a gente sabe da importância, por isso a gente convidou, e é muito legal que os candidatos realmente se predisponham a vir aqui conversar, não com a gente, não com o Jânio, mas com a população. A gente percebe que ainda falta muita informação, muito esclarecimento, talvez por isso ainda exista muita rejeição em relação ao trabalho de vocês. Mas para não tomar o tempo que não é meu, é teu, eu queria que você ficasse à vontade para deixar uma mensagem aí, falar da importância das pessoas no dia 1º de outubro saírem de casa, votar. É importante, é um voto que vai contribuir com o futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a importância do voto. E aproveita também para reforçar o seu pedido de voto também, claro, né? Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que me deu de representar, né, representar a cidade ocidental nesses 4 anos, nessa gestão. E eu quero falar para você, morador de cidade ocidental, eleitor de cidade ocidental, que não deixe de votar, que não perca a oportunidade de exercer essa cidadania, para que venha colocar pessoas que tenham respeito, ética, compromisso com o trabalho, não romantizando a situação. Eu amo criança, mas a gente sabe que não é o amor, vai além disso. Nós precisamos entender que muito mais pode ser feito. Fiz um trabalho muito bom no Conselho Tutelar, com muito respeito a você, morador, a você, comunidade, e eu te peço, vote, saia de casa, embora seja um voto facultativo, mas é o nosso dever, é a nossa missão continuar indo ali, vivendo isso e falando para as pessoas. Fale, pega o seu título de eleitor, o seu documento com foto e não deixa de votar. Eu te peço, vota, me ajuda, dá continuidade nesse trabalho. Vanessa Carla, 333, um trabalho sem sensacionalismo, com muito compromisso. Muito bem, a eleição é dia 1º de outubro. Se você acha que a Vanessa Carla merece continuar conselheira tutelar, é só digitar na urna 333. O número é bem fácil. Obrigado mais uma vez, viu, Vanessa? Obrigada, Jane, pela oportunidade.